Olá pessoal, aqui é o Isa José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. O tema de hoje é Eu não consigo dormir. Muito bem, dentro da abordagem sistêmica, a gente vai falar principalmente as relações e principalmente o motivador, né, os motivos originadores da situação em qual está nos apresentando. Né? Primeiramente, é importante olhar para a situação. Né? Muito bom dia a todos. Né? E o tema de hoje é Eu não consigo dormir. Então, primeiramente, vamos olhar para aquilo que de fato está acontecendo. O que é esse não consigo dormir? Né? Quando uma pessoa traz essa queixa, é importante que a gente olhe também para outros fatores. É óbvio que a gente não pode também cair na paranoia de que tudo tem uma origem sistêmica. Sim, tem, mas vamos passo a passo, né? Às vezes, a pessoa, naquele momento, ela não está conseguindo dormir por um motivo em específico. Eventualmente, alguém... Estamos com dificuldade no sinal, por uma região um pouquinho... Tá? Então, voltando ao assunto, né? Primeiramente, quando a pessoa está na questão, eu não consigo dormir, é importante que a gente olhe, logicamente, para a situação como um todo. Então, existem dificuldades momentâneas que realmente impedem a pessoa de dormir. Uma delas pode ser dificuldade financeira momentânea, de repente tem uma dívida para ser paga imediatamente e a pessoa está sem recurso. Isso vai tirar o sono, obviamente. Algum problema de saúde na família que está preocupando. Então, quando o motivo é ocasional ou situacional, então é importante que a gente olhe para isso. Eventualmente, nesses casos específicos em que a situação ela está passando por uma dificuldade realmente maior do que aquela pessoa está conseguindo lidar, isso vai trazer uma falta de sono, uma insônia. Sim. Mas quando a gente fala na abordagem sistêmica, a gente está tratando daqueles casos recorrentes, tipo, eu nunca consigo dormir, ou eu venho dormindo mal há tanto tempo. Isso vem acontecendo ao longo de um período. Né? Ou a situação se repete, tipo assim, eu sempre passo por dificuldade financeira e isso sempre me tira o sono. Então aí nós já temos elementos para buscar, no âmbito das constelações familiares, um motivo originador mais de trás. É óbvio que se a situação é momentânea, vamos supor, por exemplo, que a pessoa passou por um assalto, isso é uma situação traumática, isso é uma situação ansiolítica e ela vai gerar, logicamente, algumas consequências. Então, naquele momento, né, a dor, o sofrimento de ter passado por aquela situação vai se transmutar, obviamente, em falta de sono, né, em dificuldade de dormir, dificuldade de se alimentar. Então é preciso que a gente analise esses pormenores, verifique aquilo que de fato está acontecendo. Em constelação, a gente vai tratar daquelas coisas que vêm acontecendo já há algum tempo, ou que se traduz numa dor, né, crônica, uma dor que se repete sempre. Então a ansiedade, né, ou a depressão, ou a dificuldade em dormir já prolongada por um longo tempo. Vamos olhar então quais são os fatores sistêmicos que estão trazendo isso para aquela pessoa. Ou, eventualmente, a insônia, a dificuldade de dormir, aconteceu a partir de um determinado evento. A pessoa vinha bem, dormia bem, mas a partir de uma data, a partir de um acontecimento, a partir de uma situação, ela não conseguiu mais voltar, né, ao seu equilíbrio de sono. Então a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa olhar também para o aspecto global. Muitas vezes, quando a pessoa traz essa dificuldade, eu não consigo dormir, isso significa que, no fundo, ela precisa estar alerta. Ou seja, existe uma situação que está chamando a atenção daquela pessoa e impede que ela descanse. Dentro do âmbito sistêmico, então a gente está muito conectado com uma situação que já aconteceu e pode ter acontecido com a gente,
ou uma situação que já aconteceu dentro do âmbito do sistema familiar. É importante a gente olhar para isso. Então, vamos separar as coisas. Eventualmente, e por isso que eu falei, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube em que eu explico sobre o sono e o sonho. Eventualmente, se você assistiu um filme de terror ou você passou por uma situação ansiolítica, isso vai se traduzir numa dificuldade de dormir ou de ter pesadelos e assim por diante. A gente não está falando dessa situação ocasional, mas de uma situação crônica. Eu não consigo dormir já há algum tempo. Eu tenho dificuldade ou eu tenho muita ansiedade. Eu não consigo pregar no sono. Lógico que isso vai se traduzir numa saúde debilitada, porque nós precisamos do sono. O corpo precisa relaxar. É impossível alguém ficar 24 horas recebendo adrenalina. O corpo não aguenta. A gente precisa descansar. Tem um ditado bem antigo que diz: nada melhor do que uma boa noite de sono. Muitos problemas, muitas soluções vêm quando a gente consegue descansar. Então, a pausa é necessária, o descanso é necessário, a recuperação do corpo é necessária. A gente não consegue atuar na vida se o nosso corpo está cansado. Então, o sono e o sonho são importantes para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio emocional. Então, vamos olhar para isso. Dentro da abordagem sistêmica, é importante que a gente entenda, então, que algumas vezes nós nos conectamos com histórias do nosso sistema familiar. Então, se não for uma situação que aconteceu com você, pode ter sido uma situação que aconteceu com algum dos seus ancestrais. Eventualmente seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, sua bisavó. Não tem problema, porque o nosso sistema familiar traz essa dor, esse sofrimento. Então, vamos então destrinchar, que é importante que a gente entenda bem. Pode ter sido uma situação que aconteceu com você. Né? Eu tinha um caso muito interessante, certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse: Isis, eu tenho medo de viajar de avião. E é muito legal. Vamos olhar para isso, porque hoje em dia as pessoas viajam de avião. E é importante você olhar para aquilo que está impedindo, dificultando, né, aquela pessoa de exercer tranquilamente a sua vida. Então, uma dificuldade de viajar de avião pode ser uma dificuldade que vá realmente trazer consequências seríssimas para a vida da pessoa. Então, a gente precisa olhar para isso. Né? Bom dia a todos. Então, ela trouxe essa questão: eu tenho medo de viajar de avião. Sim, vamos olhar para isso. Então eu perguntei, mas assim, a título de curiosidade, quantas vezes você viaja de avião por ano? E a pessoa me disse: não, eu nunca viajei de avião. Então dá para perceber então que obviamente ela não tem medo de avião. Ela tem medo de alguma coisa que se parece com aquilo que ela acha que é uma viagem de avião. Então a gente precisa olhar para isso. O que é que está acontecendo que faz com que você tenha medo daquilo que você não conhece? E aí eu vou dar mais uma dica. A gente não tem medo do desconhecido. A gente tem medo daquilo que a gente conhece. E aquilo que a gente conhece e que nos fez mal. Né? Essa que é a questão. O medo se traduz diante de uma situação que nós já vivenciamos. Então, olhando para aquela pessoa, vamos então atrás desse motivo originador. E o motivo originador é que na infância ela passou por uma situação em que ela ficou fechada em um lugar escuro, onde ela se viu desesperada, gritando por socorro. Então, a ideia de viajar de avião, né, num compartimento fechado, sem saída, aparentemente você fica ali, né, uma claustrofobia, né, ou seja, medo de ficar fechada, ela se traduziu, na verdade, por conta de uma situação que a pessoa passou na sua infância. Então, algumas vezes, o medo de dormir, a insônia,
ela tem como resultado de uma situação em que a gente passou na infância. E a gente precisa olhar para isso. Tá? Óbvio, a, a sensação do medo, a insônia, ela precisa ser olhada. E se aconteceu, né, nessa sua vida, ótimo, vai ficar mais fácil a gente compreender. Mas o que muitas vezes acontece é que situações que a gente passa na vida, na nossa vida, tem a ver como reforço de situações que já aconteceram. Por quê? Porque nós, dentro do âmbito familiar, enquanto criança, nós vamos olhar para essas dores e vamos fazer com que elas sejam vistas. E aí eu sempre falo que as crianças, elas olham para a dor do sistema. Se a gente quiser saber qual que é a dor do sistema, é simplesmente olhar para as crianças, porque elas vão revelar. Hoje em dia, as crianças estão diminuindo, né? Porque existe uma opção por diminuir os filhos. E aí entram os pets. Os pets também olham para a dor do sistema. Tá? Então, olhando para as crianças ou olhando para os pets, a gente descobre qual que é a dor do sistema. Ou seja, para onde essas crianças ou para onde esses pets estão olhando. Tá? Mas voltando no caso da insônia, muitas vezes então, essa situação que aconteceu com a gente durante a infância, ou durante algum momento da nossa vida, pode ser um reforço de uma situação que já aconteceu anteriormente, porque a gente precisa olhar para isso. Tá? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta em relação ao medo de dirigir carro. O medo agora é a insônia. Então, veja bem a seguinte situação. Vou tentar localizar uma situação e veja bem, é uma situação exemplificativa. Não quer dizer que todas sejam assim. Dentro da abordagem sistêmica, cada caso é um caso. Então, muitas vezes, uma insônia está conectado com uma situação específica. Pode acontecer que essa situação seja parecida com a outra, mas cada caso é um caso. E a gente só vai saber mesmo trazendo essa informação para esse campo. Então, imagine a seguinte situação. Lá atrás, o seu bisavô ou seu trisavô, né, passou por uma situação em que ele precisou ficar, né, de tocaia. Ou seja, ele estava numa situação em que o perigo estava à ronda. Ou talvez seja por um animal, né? De repente ele precisou caminhar na floresta, no mato, e teve que estar cuidado, não pôde dormir, porque se ele dormisse, algum bicho podia atacá-lo. Aconteceu muito com os nossos antepassados. Muitos dos nossos antepassados precisaram se aventurar na floresta, na mata, precisaram perseguir novas caminhadas. E isso se traduz em perigo. Então, muitas vezes, eles não puderam dormir, porque dormir significa exatamente ser morto. É muito comum, vocês podem ter assistido vários filmes já, em que, num acampamento, alguém fica de vigília, né? As outras pessoas dormem, mas alguém fica de vigília justamente por quê? Para evitar esses ataques. Eventualmente, um ataque é de um bicho, de uma fera, de um animal. Mas, eventualmente, também pode ser que esse ataque seja, de repente, por um inimigo, né? Por outras pessoas, por outro bando. Então, alguém precisou ficar de vigília, porque se ele não ficasse de vigília, né, a comunidade toda perecia. Algumas vezes, então, nós estamos conectando com essa pessoa que precisou ficar de vigília. Eventualmente, pode ter sido um animal ou animais, eventualmente pode ter sido outras pessoas, outros bandos, outras tribos, mas eventualmente pode ter sido uma doença, né? De repente alguém da comunidade foi atacado por uma doença e alguém precisou velar por aquela pessoa, não podia deixá-la, né, sucumbir. Então ficou ali presente, vigiando aquela pessoa para ver que se aquela doença, que aquele sintoma pudesse ser, né, sanado. Muitas pessoas fizeram isso. Os recursos da medicina, há um tempo atrás, eram escassos.
Você tinha que ficar ali olhando para aquela pessoa para ver se a febre subia ou se a febre baixava, para ver se ela tinha um desmaio, para dar comida, para dar alimentação. Então, entendam que existiram situações em que a pessoa precisou ficar de vigília, ou seja, ela não podia dormir. E muitas vezes nós trazemos essa dor, trazemos esse sofrimento. Nós olhamos para essa pessoa que precisou desvelar, que não pôde dormir. E a gente traz essa honra, a gente traz esse olhar para essa dor. Dentro do ambiente sistêmico, então a gente vai dar lugar para esse sofrimento. Mas entendendo que já aconteceu, essa situação de perigo, essa situação de risco de morte já aconteceu. E não acontece mais. Hoje você pode trafegar na vida de maneira tranquila. Então, dentro da abordagem sistêmica, dentro das constelações familiares, a gente vai buscar esse motivo originador e também esse ancestral ou essa ancestral que passou por essa dor e não pôde ser olhada. Então a gente vai trazer essas histórias, esses fatos e dar lugar para tudo o que aconteceu como aconteceu. Dentro da abordagem sistêmica, a gente não exclui nada. A gente não tira nada do lugar. Muito pelo contrário, a gente coloca. Mesmo as dores, mesmo os sofrimentos, mesmo as dificuldades que já aconteceram, mesmo as mortes, as separações, as frustrações, tudo que já aconteceu, a gente não exclui. A gente dá um lugar de honra no nosso coração. E por incrível que pareça, só quando a gente dá lugar de honra no nosso coração, a gente pode então se despedir dessa situação, porque ela já aconteceu. Então, eventualmente, nós estamos vinculados nessa dor de alguém que precisou passar dias e dias velando outra pessoa, cuidando de outra pessoa ou cuidando de uma comunidade. Então, obviamente, que a gente não pode dormir, porque dormir significa que alguém vai morrer. A gente não sabe de onde que vem isso. A gente não sabe de onde que vem essa ansiedade, esse medo, esse receio. E agora sim, dentro da constelação familiar, a gente pode descobrir de onde que vem essa honra, essa vinculação. Quem é que não podia ficar desvelado, descoberto, desassistido? E dando lugar a esse ancestral, a essa pessoa que passou por essa situação, dando lugar para ela do nosso coração, a gente então pode deixar essa situação ir embora. Porque, eventualmente, essa situação não é nossa. Essa história não é nossa. Por honra, por amor, por essa vinculação mesmo desse sistema familiar, nós estamos vivenciando essa história. Então a gente pode soltar. E muitas vezes, o fato da gente colocar no nosso coração, então, essa dor, a gente pode, então, dissolvê-la. Ela já teve, né, o seu propósito. Eu costumo brincar que a doença, o sintoma, aquilo que nós estamos passando, é como se fosse uma placa de trânsito avisando para onde a gente está, para onde a gente deve olhar. Então, esse sintoma da falta de sono, da insônia, da ansiedade, ela significa que o nosso coração está olhando para outro lugar. E descobrindo, então, para onde o nosso coração está olhando, para onde nossa alma está olhando, a gente pode, então, relaxar. Aquilo foi visto. E uma vez que aquilo foi visto, essa placa de trânsito não é mais necessária. Ela pode ir embora. A doença pode ir embora. O sintoma pode ir embora, porque ela cumpriu o seu propósito. Então, dentro da questão que nos é trazida, ou seja, eu não consigo dormir, então a pergunta é, você não consegue dormir por quê? Para onde os seus olhos estão olhando? Para onde a sua alma está olhando? E descobrindo então para onde que essa conexão de amor, essa conexão de honra nos leva, dando lugar para essa história que já aconteceu, agora sim a gente pode então
descansar. A situação já aconteceu. Muitas vezes a nossa alma, em conexão com essa pessoa que precisou velar, que precisou assistir, que precisou acompanhar todo esse desenrolar, né? Por honra àquele sofrimento, a gente estava sofrendo também. Dando lugar, dando honra, dando amor àquela situação que já aconteceu, a gente pode então suavizar. Tá? Também eu falo que muitas vezes, na maioria das vezes, não são os mortos que nos assombram. Somos nós que assombramos eles. Muitas vezes a gente não quer deixar que a pessoa parta, então a gente fica velando, cuidando. E isso se traduz em dificuldade da nossa alma. Quando a gente pode relaxar, quando a gente pode soltar, então as coisas se equilibram. É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa está à beira da morte, que a gente fique velando, que a gente fique rezando, que a gente fique prendendo aquela pessoa. Lógico, por amor, né? A gente quer que aquela pessoa fique mais um tempo. Mas talvez a história daquela pessoa já terminou aqui e ela precisa seguir em frente. Presta atenção. Ela precisa seguir em frente. Muitas vezes o medo da gente é que aquela história se acabe, que aquilo finde, que a gente nunca mais vai ver, né? Então é o medo nosso. E talvez esse medo, também por amor daquela pessoa, a gente não quer que ela vá embora. Mas é importante, é interessante que a gente respeite o destino de cada um. Que a gente acolha no nosso coração aquilo que aconteceu. Permitindo que aquela pessoa se vá, permitindo que aquela pessoa continue a vida dela. Porque a morte faz parte da vida. A morte é apenas um processo dentro dessa vida que todos nós somos. Então, acolher a morte também é importante. Acolher o fim desse ciclo, daquilo que nesse momento acabou, e deixando a vida continuar, também nos permite suavizar a alma. Então, dentro do tema que foi proposto, eu não consigo dormir, dá para perceber que existem inúmeras vertentes. E a gente só vai descobrir qual é a vertente trazendo para o campo, trazendo essa informação, acessando esse sistema, essa história, para descobrir então qual que é o motivo originador. Tá? E é muito importante também cuidar do nosso corpo. O nosso corpo também precisa descansar, precisa ser alimentado. Muitas vezes, uma dor de cabeça é simplesmente falta de tomar água. É importante que a gente hidrate o nosso corpo. O nosso corpo é mais de 80% água, então a gente precisa de água. O nosso cérebro precisa de água. O nosso corpo precisa de água. Então vamos nos hidratar. Além da hidratação, o nosso corpo precisa de alimentos saudáveis. Não é tomar refrigerante, não é comer salgadinho, mas comida de verdade, comida que vai se traduzir em energia. Né? Então, a pessoa que se alimenta mal, muito provavelmente ela vai dormir mal. E dormindo mal, muito provavelmente ela vai render menos do que ela poderia. Então, tudo está conectado, não tem nada solto. Né? Se você se alimenta mal, se você passa o dia tendo pensamentos perniciosos, tendo pensamentos que só vão te trazer amargura, obviamente que você vai dormir mal. E se você dormir mal, o seu corpo não vai descansar. E se seu corpo não vai descansar, ele não vai estar pleno para que você possa usá-lo no dia seguinte. Então é uma cadeia de acontecimentos. Então vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da alma. Dê aquilo que o corpo precisa. E o corpo não precisa de besteira. O corpo precisa de alimento saudável. O corpo precisa de água. Tá? Precisa de água, precisa de alimentação. Então vamos tratar dessa máquina maravilhosa que está à nossa disposição, para que nós possamos também ter um bom sono, um bom sonho. E dando essa oportunidade para que esse corpo realmente se restabeleça, a gente pode usufruir dele mais tarde.
Vamos respeitar o nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Então, muitas vezes a insônia, a dificuldade de dormir, não tem a ver com uma preocupação em si, mas com a falta de cuidado que nós estamos tendo com o nosso corpo. É uma cadeia, pessoal, não tem nada solto, não tem nada isolado. Então vamos olhar. É óbvio, se você está com um sintoma que perdura durante muito tempo, isso significa que essa coisa é mais profunda do que você está imaginando. Então vamos olhar para isso. Dentro do âmbito das constelações familiares, a gente pode olhar, né, para esse motivo causador, para esse motivo originador, que às vezes não está aqui agora. Já aconteceu, está lá atrás, mas ainda está se reverberando. Tá? Então, pessoal, vamos olhar. Dentro da pergunta que foi feita, eu tenho medo de dirigir. O medo de dirigir também se traduz, e eu vou dar só uma palhinha, porque a gente pode fazer depois uma live só sobre isso, sobre medo de dirigir. Mas só para dar um spoiler, o medo de dirigir significa uma dificuldade momentânea, né, de assumir o controle de alguma coisa. Eventualmente, pode se traduzir também numa dificuldade de assumir o comando. Pode ter acontecido uma situação em que, ao assumir o comando, você causou um prejuízo, causou uma dor. Pode ser uma história sua, mas pode ser também uma história de algum antepassado, de algum ancestral, que teve nas mãos o comando e, por ter nas mãos o comando, também causou dificuldade, causou dor e sofrimento para outras pessoas. Então existe um monte de coisa. Pode ser uma dificuldade imediata, que aconteceu com você, de repente você estava no controle de algo, você estava aprendendo a dirigir e atropelou um cachorro. Então se traduz, logicamente, numa dificuldade. Mas eventualmente pode ser também uma dificuldade lá de trás, de alguém que passou por uma situação idêntica. Certa vez eu tive, né, dentro de uma constelação, também uma pessoa que tinha uma dificuldade de ter esse controle, de ter esse comando, e era, né, eu vou dar um spoiler bem rapidinho, porque a gente vai voltar nesse assunto mais tarde, e era lá atrás um ancestral que precisou tomar conta, né, de uma embarcação, e essa embarcação pereceu. Essa embarcação não foi para frente. Isso se traduziu nele como uma incapacidade de assumir a direção, de assumir o controle, de assumir o comando de qualquer coisa. Então veja, existem várias conexões. A gente precisa olhar. Então eu não sei, neste momento, qual que é a causa dessa dificuldade em dirigir, esse medo em dirigir. Pode ser muitas coisas. A gente precisa olhar. Pode ser coisa que aconteceu nesta vida com você e que isso se traduz, logicamente, nessa dificuldade, mas pode ser também coisas que aconteceram, né, com algum ancestral e que você está, por amor e por honra, vivenciando novamente. Tá? Então, a gente precisa olhar. Eu não sei. Só de falar assim, eu não sei. A gente precisa entrar nesse campo, né, dessas informações, desse sistema, para poder resolver a questão. Cada um resolvendo a sua questão. Eu trazendo para o campo das constelações essas conexões de amor. Né? Mas a dica é, se for uma coisa que está se perpetuando durante o tempo, significa que é muito mais profunda do que a gente imagina. Eventualmente, por exemplo, nesse caso específico da dificuldade de dirigir, a pessoa estava aprendendo a dirigir e ela, de repente, né, sofreu um acidente. Isso vai trazer, então, um certo trauma para aquela pessoa, uma certa dificuldade em relação a isso. Então a gente precisa olhar. Eu, assim, não posso, na arrogância, dizer que é isso ou que é aquilo. A gente precisa olhar, porque, como eu dei o exemplo, podem ser várias coisas. Tá? Então, pessoal, o tema desse encontro é, né, dificuldade para dormir. Eu não consigo dormir. Então a gente viu aqui que podem ser várias coisas. Pode ser coisas presentes, atuais, momentâneas, circunstanciais, mas também pode ser coisas muito mais profundas. Né? Então,
a gente precisa observar. Em relação ao sono, primeiramente, observar como é que está a sua rotina. Você está se alimentando bem? Você está se hidratando bem? Você está permitindo que o seu corpo relaxe? Se você está fazendo isso e a insônia continua, então significa que existem elementos mais anteriores. Pode ser uma questão que aconteceu com você nessa vida. Sim, pode. E a gente precisa olhar. Mas também pode ser questões que você está, por amor, por honra, se conectando. Então a gente só vai saber mesmo olhando para isso dentro do ambiente, dentro do âmbito das constelações familiares. Óbvio, também eu sempre falo, as constelações familiares não são tudo, não é o ó do Borogodó. Você pode acessar essas informações também com outras técnicas, com outras terapias. E está tudo bem. Mas dentro da constelação familiar, a gente pode chegar ao motivo originador, né, dessa questão. Então, vamos olhar para isso. Todo sintoma, toda dor, toda dificuldade revela uma vinculação a alguma coisa. Que pode ser uma coisa atual, presente, pode ser alguma coisa da sua vida que aconteceu e pode ser, muitas vezes, de uma coisa que já aconteceu lá no passado e está reverberando. A gente só vai saber acessando essa informação. Tá? Então, diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa que te paralise, diante de alguma coisa que dê sofrimento, que cause dor, sofrimento, então vamos olhar para aquilo que está acontecendo, dando lugar no nosso coração para aquilo que já aconteceu. Tá? A dica, então, é essa. Vamos olhar, vamos olhar. A gente não tem resposta imediata para nada. A gente precisa olhar realmente qual que é esse motivo originador. E quando a gente descobre qual que é esse motivo, então a gente pode suavizar, relaxar em relação a isso. Tá certo? Agradeço a todos vocês que participaram desse bate-papo, né? Estou aqui disponível para você. Eu peço para que vocês entrem no meu canal no YouTube. Se vocês puderem, se inscrevam, dê um like, para que a gente possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Vocês podem também trazer contribuições, temas, e aí eu vou, aproveitando esse gancho, falar sobre o medo de dirigir numa próxima live, tá? Mas vocês podem trazer outras questões, outros questionamentos. O último vídeo que eu fiz, por exemplo, é esse meu cachorro falasse, né? Que fala das relações dos pets na nossa vida e de como eles também olham para essa dor no sistema. Então, no meu canal, no YouTube e no meu canal do Instagram, tem vários vídeos sobre vários temas que vocês podem, né, consultar, compartilhar e principalmente dê um like para a gente, para que a gente possa levar esses conteúdos a mais pessoas. Tá certo? Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam, tá? Vou deixar esse vídeo gravado aqui, certo? Vou deixar esse conteúdo para que vocês possam visualizar depois. Eu vou passar esse conteúdo também para o YouTube, onde vocês podem acessar mais tarde, tá bom? Podem entrar em contato comigo sempre que precisarem para trazer questões, para trazer temas para serem olhados, tá certo? Então, eu agradeço profundamente e a gente volta no novo encontro, tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos, a todas.